Então, primeiramente, bom dia a todos, pessoal. Como o Alexandre falou, meu orientador, a minha dissertação ela se intitula O uso do TikTok pela geração Z, uma olhar a partir da perspectiva de McLuhan. Bom, a gente começa esse trabalho trazendo um pouco da ascensão que as mídias sociais virtuais detêm nos dias atuais, né? Essas mídias elas são responsáveis por conectar milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo de maneira assertiva e diária. Né? Além disso, elas detêm uma influência muito grande sobre os seus usuários, especialmente quando a gente trata de geração Z e de usuários mais jovens, né? O trabalho ele começa trazendo a perspectiva do caso de comício de Trump, que é algo bem interessante quando a gente estava fazendo a pesquisa para o trabalho, que envolve ali um comício do atual presidente dos Estados Unidos para um público de 19 mil pessoas na cidade de Tulsa, em Oklahoma. Então, funcionaria da seguinte maneira: quem estava interessado em participar desse evento podia reservar os ingressos de maneira virtual para que no dia do comício eles pudessem participar. Entretanto, no TikTok surgiu uma tendência de que os jovens que utilizavam a plataforma, eles reservavam esses ingressos de maneira proposital e não tinham intenção de comparecer a esse evento, né, fazendo ali com que esse evento fosse boicotado. Né? Então, a gente pode perceber que a consolidação do TikTok, né, inclusive esse evento aconteceu em 2020, foi um ano de muita visibilidade para o TikTok, né? Até porque a pandemia estava acontecendo, então as pessoas estavam mais ociosas e os jovens estavam procurando ali algo para fazer durante aquele tempo. Então, é interessante a gente colocar em evidência que o público que estava presente no TikTok talvez não fosse o público que o pessoal do evento procurava atingir. Então, o TikTok passou ali a ser não um alvo de mapeamento para esse pessoal, que fez com que passasse despercebido e que acabasse, por fim, de atrapalhar o evento que eles estavam organizando. Então, a gente tem aqui do lado uma notícia do The New York Times que mostra, né, o que aconteceu durante aquele evento. Bom, o problema de pesquisa ele se dá à medida que a gente enxerga o TikTok como um criador e um mudador de tendências. Né? De acordo com o Adobe Express, os jovens da geração Z eles acabam preferindo o TikTok para fazer buscas das mais variadas temáticas do que o Google ele se mostra mais relevante para outras gerações. Então, se o TikTok ele era mais, ele continua sendo, não, perdão, se o Google ele continua sendo, né, uma ferramenta mais utilizada pela geração anterior, a geração Z está enxergando que o TikTok ele passa a ter uma relevância maior do que o Google para essa busca de informações. Além do mais, a gente pode perceber o TikTok também como moldador de hábitos dos seus usuários, né, visto que muitos hábitos que acontecem dentro da plataforma, até mesmo as dancinhas, que são as coisas mais, assim, quando a gente pensa em TikTok, a gente relaciona com dancinhas, né, são coisas que surgem no TikTok e acabam emergindo para o mundo real. Outro exemplo interessante que aconteceu há 2 meses atrás é aquele Morango do Amor, né, que surgiu ali no TikTok, como uma tendência, as pessoas faziam doce, faziam mídias em relação ao doce e compartilhavam. Né? Então, a gente percebeu que esse doce ele saiu do TikTok e acabou impactando o mercado, né, ali de pessoas que mexiam com doces, de pessoas que não tinham uma renda primária e acabaram fazendo esse doce para vender e fizeram muito dinheiro. Né? O Morango do Amor foi responsável por reerguer negócios que estavam à beira da falência, né? E tudo isso aconteceu dentro do TikTok. Então, virou tendência, saiu do TikTok e impactou o mundo real que a gente vive. Né? Então, a gente pode relacionar esses hábitos, né, com a teoria O Meio e a Mensagem de Marshall McLuhan. Essa teoria ela vai explicitar que o meio de comunicação ele tem uma influência igual ou até mesmo superior do que as mensagens que ele mesmo veicula. Né? Se a gente pegar o TikTok como meio, a mensagem dele seriam os vídeos, né, que as pessoas compartilham, que as pessoas veiculam, né? Mas nesse caso, envolvendo a teoria, o TikTok ele acaba detendo por si mesmo
uma influência muito maior do que as mensagens que ele veicula. Então, a pergunta que norteia o trabalho é: como o uso do TikTok influencia as práticas de consumo de conteúdo dos usuários da geração Z e como isso transforma a sua vida e a percepção da realidade? Os objetivos. O objetivo geral seria compreender como o TikTok, enquanto meio, molda as formas de pensar, se comportar e se relacionar dos seus usuários da geração Z, transformando suas percepções da realidade. Em relação aos objetivos específicos, nós temos identificar as motivações para o uso da plataforma, examinar mudanças nos hábitos de busca de informação, investigar como o app afeta o uso de outras fontes e avaliar a percepção do TikTok como um marcador geracional. Em relação às justificativas, né, no que se dá a justificativa teórica, nós temos relevância temática, né, visto que o TikTok é um fenômeno cultural central para a geração Z, é uma temática muito quente, uma temática muito emergente, que merece, né, os olhos da academia para que sejam investigados essas temáticas que acontecem. A lacuna teórica também, né, que seria a ausência da abordagem do tema sob lentes mais clássicas. Quando eu estava realizando a pesquisa e os achados, eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdo que relacionasse o TikTok a teorias mais clássicas. Então, eu via muito material relacionando o TikTok, a geração Z e o contexto pandêmico. Então, o meu trabalho surge como uma atualização de uma teoria mais clássica, envolvendo uma ferramenta mais emergente, e a contribuição prática, né, que seria entender os novos hábitos digitais da geração Z, visto que essa geração é que molda as tendências do mercado, né, e que merecem ali uma atenção quando a gente volta os olhos para os alvos, né, que estão ali responsáveis por ditar as tendências também. Referencial teórico. Bom, o meu referencial teórico, ele passa por 3 eixos principais, né, que seria o meio e a mensagem, a teoria que é utilizada, redes sociais virtuais e geração Z. Em meio e a mensagem, a gente discute ali o surgimento da teoria, como ela se aplica, né, qual era o contexto que ela estava sendo surgida ali, o porquê que ela estava sendo debatida. Ela surge em meados de 1964, né, juntamente com o livro Meio de Comunicação como Extensões do Homem. E nesse livro, o McLuhan vai trazer que os meios que estavam surgindo, assim como as tecnologias, elas funcionavam como extensão dos seres humanos. Até cito o exemplo do martelo, extensão da mão, a roda, extensão do pé, e assim por diante. A gente pode perceber que isso ainda acontece na contemporaneidade com os nossos smartphones. Os smartphones, eles são claramente extensão, né, do nosso cérebro, da nossa comunicação, visto que tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem, hoje em dia está dentro dos smartphones. E as pessoas hoje em dia estão com os smartphones a quase todo momento, né? Todo lugar e a toda hora segurando seus smartphones, funcionando assim como uma extensão, né, do nosso corpo. A teoria, só um segundo. A teoria, ela vai trazer, através desse debate, que os meios de comunicação, assim como as tecnologias que estavam surgindo, elas detêm uma influência maior, igual ou maior do que os meios... Peraí, só um segundo, eu perdi o raciocínio. A teoria vai trazer que os meios de comunicação e as tecnologias que estavam surgindo, elas funcionariam como um influenciador igual ou até mesmo maior do que as mensagens que elas mesmas estavam disseminando. E é nesse contexto que a pesquisa ela vai trazer ali o TikTok como meio e também influenciador. Sobre redes sociais virtuais, né, é debatido ali acerca também do surgimento, de como elas funcionam, dos tipos de rede social que a gente presenciou e presencia, né? Uma rede social é um conjunto de atores inseridos num ambiente, trocando ali comunicações que vão gerar laços sociais. Então, a rede social virtual é essa dinâmica inserida no cyberespaço. Então, a gente pode perceber, durante a evolução dessas redes sociais, que durante o surgimento da Web 2.0, foi ali implementado a possibilidade de você produzir seu próprio conteúdo, ao invés de só consumir o que existia.
E aí que é o berço das redes sociais virtuais que a gente usa atualmente, né? Surgindo ali o MSN em 2001, nos anos 2000 também surgiu o Orkut, logo após o Facebook, e cada rede social ela tem o seu próprio meio de comunicação. Ou seja, quando o Twitter surgiu em 2013, a gente via, 2011, perdão, a gente via uma comunicação mais textual, uma comunicação mais voltada a caracteres. Hoje em dia, com o TikTok e com seus semelhantes, a gente vê uma comunicação mais midiática, mais voltada à mídia, a vídeos. Então, a gente percebe uma mudança muito clara de como essas redes sociais elas se moldam também a partir da perspectiva do tempo. E, por fim, a geração Z, que é um dos grandes centros desse trabalho, né? A gente traz um debate acerca da geração Z, das suas características, né, da sua relação com as tecnologias. A geração Z surge ali nos anos 1990 e vai até os anos 2010. Então, ela presencia, né, junto ao seu crescimento, as redes sociais, não só como rede social, mas também como tecnologias no geral. Então, a gente percebe que a geração Z tem uma conexão maior com essas tecnologias, né, se comparado a outras gerações, que tem um pouco mais de dificuldade ali, né, na utilização e na implementação dessas tecnologias no seu dia a dia. A geração Z ela é altamente conectada, é uma das características centrais dessa geração. Então, através disso, ela também cria ali características mais singulares, ou seja, elas é um grupo de pessoas que é mais ali introvertido. Então, justamente por criarem o seu mundo dentro das redes sociais e das tecnologias em geral, se fecham para um mundo totalmente particular, né? Uma das grandes características da geração Z. Bom, a metodologia. O trabalho ele utiliza uma abordagem de pesquisa qualitativa de caráter descritivo. A coleta foi feita através de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 5 jovens integrantes da geração Z e usuários do TikTok. O perfil da amostra seria de jovens entre 22 a 25 anos, com ensino superior completo e atuantes no mercado de trabalho, e a análise se dá por análise de conteúdo, com foco na análise temática. Então, as entrevistas foram transcritas, codificadas e categorizadas, né? E as perguntas, elas estão altamente relacionadas aos objetivos específicos. Então, a gente busca saber os hábitos desses participantes em relação ao TikTok, ao consumo de conteúdo, né? O porquê que eles estão ali naquela rede social, o que prende eles naquela rede social, né? E também a percepção desses jovens acerca da sua utilização, enquanto comparada à utilização de pessoas de gerações anteriores. Bom, os resultados. Então, a cada pergunta foram surgindo temáticas diferentes. A primeira delas é a motivação para o uso frequente do TikTok. E isso emerge em 3 categorias distintas: a influência social, as necessidades emocionais e pessoais e funcionalidades. No que diz respeito à influência social, né, os jovens eles relatam que a motivação para o uso está relacionada à busca pela tendência, o efeito manada, ações da conexão. Visto que quando o TikTok surgiu, esses indivíduos eles estavam querendo saber o porquê de muita gente estava aderindo a essa plataforma, né, o porquê que os amigos estavam entrando naquela plataforma. Então, uma das motivações foi, se as pessoas estão indo, eu também quero ir. Então, eles entraram na plataforma e hoje em dia eles se fazem, né, usuários dessa rede social. E também a preservação de conexões, né? Um dos usuários relata que o que prende ele na plataforma é uma ferramenta chamada Foguinho. O Foguinho nada mais é que uma quantificação das relações no TikTok, visto que quando você mantém um contato com um amigo seu, surge uma chama ao lado do nome desse amigo, juntamente com a contabilização de dias que essas pessoas mantêm contato. Então, a gente enxerga o meio, que seria o TikTok, como uma extensão social, né, visto que ele prende ali os seus usuários, né, utilizando o quesito relações, né, para fazer essa dinâmica de ficar ali dentro da plataforma. Em relação a necessidades emocionais e pessoais, a gente enxerga um refúgio em período difícil, que foi justamente o que eu falei sobre o contexto pandêmico. Alguns usuários relatam que
Eles permaneceram no TikTok porque, durante a pandemia, o TikTok surgiu como uma válvula de escape para aquilo que estava acontecendo. Então, havia muita dificuldade das pessoas fazerem coisas distintas, ao invés de ficarem em casa, não tinham o que estudar, na verdade, não tinham o que fazer, no geral, né? Não tinham compromissos, não trabalhavam, e ficavam muito tempo ociosas. Então, o TikTok surge ali como um refúgio em um período difícil. Em relação a funcionalidades, a gente vê que ele entrega um algoritmo eficiente, né, a facilidade na busca por conteúdos e a possibilidade de fazer pesquisas. Então, nesse caso, a mensagem funciona como uma funcionalidade do TikTok. Comparação com outras redes sociais, né? A temática seria essa, e a categoria que emerge seria diferenças no formato e no uso. Então, é relatado que acontece ali a percepção de formatos de vídeos curtos, se comparado a outras redes sociais, né? A menor ênfase em conexão social, ou seja, eles não estão tão interessados em manterem conexões, né? O foco principal do uso, né, em relação a outras redes sociais é o consumo de conteúdo, né? Estar ali preso naquela conexão e não estar tão preocupado em manter contato com as pessoas, né? O uso reduzido comparado a outras redes, ou seja, eles enxergam que, embora o TikTok prendam eles ali, o uso ainda é um pouco mais reduzido se comparado a outras redes sociais, e o uso descompromissado, que seria não estarem tão preocupados nos números que o TikTok vai entregar. Por exemplo, se no Instagram eles estão preocupados em manter números de curtidas, visualizações, no TikTok funciona de outra maneira, porque o foco ali realmente é o consumo de conteúdo. Então, a gente pode enxergar que a mensagem seria a velocidade visual, a imersão individual e do baixo custo emocional. Mudanças nos hábitos de busca, né? Essa temática emerge em 3 categorias diferentes, né? O TikTok como ferramenta, vantagens percebidas e limitações. Na primeira categoria, a gente enxerga ali a substituição de plataformas, né? Visto que o TikTok ele emerge como a principal plataforma no quesito busca de informações. Vantagens percebidas: eficiência na velocidade e conteúdo de qualidade, né, visto que, se comparado a outras redes, né, em relação à mudança de hábitos de busca, o TikTok ele vai entregar um conteúdo mais rápido, mais dinâmico, mais, infelizmente, né, mais efêmero, e conteúdo de qualidade diz respeito à visualização, né, ou seja, o vídeo é bem feito, isso prende os jovens porque ele traz ali uma questão visual, né, visível é confortável. Então, esse é o sentido de conteúdo de qualidade. E limitações seria a falta de confiabilidade. Isso surge uma dualidade muito interessante, porque se eles enxergam o conteúdo pouco confiável, eles continuam na plataforma consumindo o conteúdo que ela entrega. Então, embora o conteúdo seja não tão confiável, né, o meio ainda é utilizável. TikTok e hábitos informacionais. Aqui outra categoria muito interessante, né? Ela diz respeito a consumo de notícias, né? Então surgem 2 categorias difusas, né? Fontes tradicionais de ceticismo com TikTok informacional, onde os jovens eles enxergam a persistência por fontes já estabelecidas, né? Um dos jovens cita o G1, por exemplo, né? Quando ele relaciona o consumo de notícias com o TikTok, ele acaba preferindo fontes mais tradicionais, como o G1, né, o TikTok como plataforma para entretenimento ou interação social, ou seja, não é visto, né, como propriamente dito uma plataforma para consumir notícias, né, mas sim entretenimento ou interação social. E a ausência da mudança percebida na relação com outras fontes, ou seja, não viram ali uma mudança, né, em relação ao uso do TikTok para consumir notícias dentro dele, né, continuam ali utilizando as plataformas mais tradicionais. Embora essa categoria ela surja, a gente também tem o TikTok como fonte emergente e conveniente de informação, né, que é totalmente o contrário da primeira. Ou seja, os jovens eles veem um aumento da confiança na utilização, visto que eles relatam que veem pessoas profissionais, pessoas que estão mais qualificadas, e migrarem para o TikTok para disseminar o conteúdo. Então, isso faz com que o aumento da confiança na busca e no consumo de notícias se eleve.
a substituição ou diminuição de uso de outras fontes. Então, se, né, na primeira categoria a gente enxerga que o TikTok ele não é tão preferível no consumo de notícias, nessa a gente enxerga que ele já passa a ser ali, né, um substituto para que isso possa acontecer. E também TikTok como facilitador para consumo de informação, né? Realmente, através pelos vídeos curtos, né, pela dinâmica mais rápida da plataforma, isso acontece. Um dos participantes relata que quando ele compara o vídeo com um artigo, ele diz que ele não quer ler o artigo porque o artigo cansa. E o TikTok traz essa facilidade de você só ver, né, o que o artigo quer dizer e, né, estar pronto para consumir outra informação através, né, da finalização desse vídeo relacionado a um artigo. Então, se a gente vê a persistência de outros meios antigos, né, a gente também pode enxergar a legitimação do novo meio. E, por fim, a percepção do TikTok como fronteira entre gerações. Nessa temática emergem 3 categorias distintas: a dissonância geracional no uso e propósito do TikTok, né, que é onde os jovens vão comparar o seu uso com o uso da geração anterior. Então, eles enxergam que a geração Z faz um uso mais multifacetado e estratégico, enquanto gerações anteriores está mais focado ali no entretenimento e na passividade. Né? Um dos respondentes, ele relata que compara bastante o uso da sua mãe com o uso dele, e diz que enquanto ele está usando o TikTok para fazer um site, para buscar informações de como editar uma foto, ou até mesmo de fazer uma receita, a mãe dele está utilizando o TikTok para ver vídeo de gatinho, vídeo fofinho, vídeo de crochê, mas não tutorial, mas sim pessoas fazendo crochê. Ele relata que os integrantes de gerações anteriores não têm noção do poder que a plataforma tem. Em relação aos hábitos cognitivos e comportamentais, na minha opinião, é uma das categorias que mais se relaciona com a teoria, porque os jovens da geração Z, eles relatam que o uso do TikTok, ele traz ali uma redução da capacidade da atenção, né, visto que o conteúdo é muito rápido, muito efêmero, então eles não vão prestar tanta atenção naquele conteúdo, vão acabar fazendo uso, mas não o uso de consumo de conteúdo, mas realmente o uso passivo, né, onde você só vai ouvir, vai scrollar a tela e não vai prestar atenção e não vai internalizar nenhum tipo de conhecimento. A impaciência, né, visto que quando buscam ler um livro, assistir a um filme ou um vídeo mais longo, eles não têm paciência para terminar esse conteúdo, né, largam ali o conteúdo de lado e não querem mais saber. O vício, né, justamente pelo poder do algoritmo. Então, eles notam que a plataforma, além de prendê-los, viciam, né, e fazem com que eles fiquem ali muito tempo, sem ter a percepção de quanto tempo eles perderam. E a alteração na linguagem e comunicação. Um dos participantes, ele relata que no seu meio de convivência, as pessoas estão falando como se estivessem no TikTok. Ou seja, tem um fenômeno chamado corte seco no TikTok, que é quando um vídeo, uma piada, um conteúdo tem uma duração específica e a sua última palavra ela não é falada por completo. Então, ela acaba ali na metade. Por exemplo, se eu for falar engraçado como última palavra, o vídeo termina em engraçado, sem o do. Então, ele nota que as pessoas já estão falando dessa maneira, né, fazendo com que os hábitos cognitivos e comunicacionais sejam alterados através do TikTok. E, por fim, transformação de visão de mundo e percepção da realidade. Alguns jovens, eles relatam que o TikTok ele é um palco muito grande para a cultura do cancelamento e para a propagação de notícias, sejam reais ou falsas. Então, a gente pode enxergar o meio como aliado ao público jovem, a alteração dos sentidos do usuário e o meio como criador de realidades. Enfim, né, através dos achados, a gente pode concluir que o TikTok vai além de um simples canal de conteúdo, né, visto que detém uma grande relevância e até mesmo uma grande influência, né, acima dos seus usuários. A gente percebe que a lógica de McLuhan segue válida na era digital, é totalmente aplicável ao que a gente vê, né, nos dias atuais, onde o meio ele se faz acima da mensagem e se torna um grande
influenciador dos seus usuários. Né? E em relação às limitações, uma delas seria que eu citei anteriormente, né, em relação à ausência de teoria mais clássica relacionando o TikTok. E também acredito eu que uma das grandes limitações seria o número de participantes da pesquisa. Né? Embora a minha pesquisa seja uma pesquisa qualitativa, se eu tivesse a presença de mais participantes, acho que enriqueceria cada vez mais as percepções que eu poderia encontrar. Né? Mas o prazo que eu tinha e as minhas preocupações em relação à entrega do trabalho falaram um pouco mais alto e eu acabei seguindo o trabalho ali, né, apenas com 5 participantes. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, a participação e a atenção. E agora eu abro ali para a banca da em relação ao trabalho. Ótimo. Muito obrigado, Pedro. Eu estava aqui justamente pensando nessa última parte aí das suas conclusões ali sobre a tecnologia como um marcador geracional, né? E como tem vários colegas aí, alguns ainda em estágio inicial de desenvolvimento de pesquisa, né? Eu diria isso é uma coisa que parece ser subestudada, né? O quanto a gente sabe que diferentes gerações são diferentes das gerações anteriores, mas o quanto essa diferença entre uma geração e outra já não é consequência das tecnologias, não que foram utilizadas por essas pessoas, mas dentro de uma lógica de McLuhan, até de tecnologias que se utilizaram das pessoas daquele grupo etário, digamos assim, né? Então tem um espaço para quem quiser avançar aí a partir da pesquisa do Pedro. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, eu gostaria de passar a palavra para o professor Walter Moreno, que é o professor que está mais distante do problema de pesquisa do Pedro, para as suas considerações. Walter, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui e, por favor. Obrigado novamente, Alexandre e Pedro, pelo convite de participar da banca, né? A gente já tinha participado da qualificação. E, novamente, bom dia para todos que estão assistindo a gente aqui, os outros membros da banca. Vamos falar, vou tentar ser bem conciso, Pedro. Eu acho que está claro para mim, né, que o trabalho evolui bastante desde que a gente conversou da última vez, né? E fiquei muito contente de ver o progresso que você fez. O tema claramente é original, é relevante. Parabéns pela escolha do tema, né? É um assunto que a gente está acabando de ver o pessoal dos Estados Unidos, o governo lá tentando comprar o TikTok, né? Aliás, dizem que já compraram, já vão mexer no algoritmo, segundo o presidente Trump, né? Então, para você ver a importância que uma rede social pode ter a ponto de um governo querer comprar, né? É interessante. E, então, obviamente, é atual, relevante, acho que a ideia dessa possibilidade de se transformar, que é uma coisa que normalmente a gente fala, né? A gente percebe, mas eu não sou um estudioso dessa área específica, né? Mas quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo fala, pô, essas redes, as tecnologias mudou, as pessoas mudaram o jeito de se relacionar, né? Então foi bem bacana ver que você conseguiu se aprofundar e trazer resultados interessantes. A fundamentação teórica, eu acho que ficou bem robusta, você explicou bem a parte da teoria do McLuhan, e acho que foi bem apropriado para o tema que você escolheu. Então, as coisas se encaixaram direitinho, né? Então, não colocaria a sua dissertação como sendo um trabalho meramente descritivo, mas na hora que você traz a teoria, você também faz uma associação entre a teoria e o fenômeno que você está estudando, né? Usando essa lente do McLuhan. Então, não é exatamente descritivo, mas isso, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que o casamento foi apropriado, tá? E está muito bem escrito o seu trabalho também, parabéns, acho que está muito claro, os seus argumentos são muito claros. O jeito que você conduziu, né, escolheu para conduzir o leitor pelo trabalho, também achei bem legal, fica fácil a gente ler o seu trabalho, que acho que é bem interessante, e às vezes a gente tem dificuldade, né, quando uma pessoa está fazendo um mestrado, uma dissertação de mestrado, um primeiro trabalho acadêmico, muitas vezes isso não fica tão bom.
E acho também legal você ter reconhecido que seu trabalho tem limitações, você trouxe limitações importantes ali. Acho que poderiam ter outras reflexões, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, o que eu acho que poderia ser aprimorado ainda no seu trabalho? Até pensando que futuramente você pode continuar a desenvolver e tentar fazer uma publicação, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu sei da dificuldade que é você conseguir participantes para qualquer estudo hoje em dia, né? Então, isso, todo mundo vive isso. Eu fico um pouco preocupado, né, com a sua, sendo o seu objetivo definido, né, como sendo entender essa transformação que o TikTok traz para essa geração Z, você conseguir, você tá usar uma amostra tão pequenininha, né, 5 pessoas, e tão, mais do que isso, né, tão homogênea. Então, são todas pessoas que você contatou por conveniência, são todos na mesma faixa etária, todos estão trabalhando, provavelmente todos são mais ou menos da mesma classe social. E então, na hora que você fala, olha, eu vou explorar como a geração dessa tecnologia transforma pessoas dessa geração e você restringe o seu grupo de participantes dessa forma, eu acho que cria uma fragilidade nesse argumento, tá? Como isso não é falado antes no método, os seus objetivos são objetivos mais ambiciosos, quando a gente vê o que realmente aconteceu, que você encontrou 5 pessoas e tal, fica um descasamento. Você fala, ué, mas peraí, o objetivo era aquele, ele está trazendo essa amostra, desculpa, tá? Esse grupo de participantes. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisaria refletir. Eu acho que a gente consegue, com esse grupo, né, gerar insights interessantes, importantes, mas acho que não dá para você dizer que você agora entende como a geração Z, de forma geral, ou entende, pelo menos tem um princípio de entendimento da riqueza e diversidade dessa geração, a partir de um grupo tão homogêneo. Então, essa é uma coisa que me preocupou, tá? Agora, de um ponto de vista, do ponto de vista mais prático, né, mais simples, a escolha dessas 5 pessoas também, a seleção delas, também não ficou muito claro para mim. Você fala que eles são usuários frequentes, né? Mas o que isso quer dizer? Eu não sei quantas horas por dia eles passam no TikTok, por exemplo. O que caracteriza um uso frequente do TikTok? Como isso, para mim, ficou, né, muito aberto. Eu nunca usei TikTok, eu não sou usuário de TikTok. Mas eu não sou muito de rede social, falo a verdade. Vou reconhecer aquilo logo. Então, por favor, não usem rede social. Não me procurem na rede social, vocês não vão me encontrar lá. Mas o uso frequente, a gente vê brasileiros que tipicamente passam em torno de 5 horas, um pouco mais, na internet de forma geral, e, se eu não me engano, a média mundial em redes sociais está em torno de 3 horas, ou coisa do tipo, né? Que parece muito, né? Muito, durante o dia, o pessoal gasta 3 horas em rede social. Então, o que é um uso frequente, né? E uma outra questão interessante conectada a isso seria uma espécie de condicionador, um condicionante, né, dessa transformação. O quanto... Será que a intensidade do uso está associada à transformação? Acho que é meio razoável a gente esperar que sim. Esperando que sim, é importante definir o que é uso frequente, então. Até para a gente entender se algumas coisas, por exemplo, você não verificou, que o aluno fala que deveria acontecer, será que porque o uso não foi tão intenso como deveria ser? Então, isso foi uma questão que ficou em aberto para mim. Tá? Um outro ponto importante a gente sabe dos efeitos nocivos da tecnologia, ainda mais atualmente, né? Vício em tecnologia, questões associadas à depressão e ansiedade e tal. E aí, quando você escolhe as entrevistas, né, com pessoas que você acho que conhece de alguma maneira, fica para mim uma dúvida com relação até que ponto essas pessoas falariam abertamente de problemas que essas redes, que o uso do TikTok poderia ter trazido. Uma pessoa falou um pouquinho, né? Mas eu acho que isso é uma limitação. Isso é uma coisa que você deveria refletir, tá? Então,
existem outros métodos de coleta de dados, poderia ter um pouco mais de distância das pessoas, o que gera problemas também, é claro, né? A proximidade traz benefícios, mas, sei lá, é difícil a gente conseguir fazer tudo numa única pesquisa. Eu concordo totalmente com isso, tá? Não existe método de pesquisa perfeito. Não existe pesquisa perfeita, né? Mas talvez o fato de você ter usado um processo de contato dessas pessoas, né, por conveniência, pessoas que são próximas, possa ter trazido certas vieses para os dados que você coletou. Tá? Acho que, no mínimo, é importante a gente pensar sobre isso, né? O outro ponto é que eu não entendi direito. Eu acho que não entendi direito, tá certo? Mas você se propõe a falar especificamente do TikTok e das características específicas dessa rede, né? E como elas influenciam o comportamento, os aspectos cognitivos, as percepções, visão de mundo dessas pessoas. Você até faz comparações entre o TikTok e outras redes, mas você só encontrou, até onde eu entendi, tá? Você falou com pessoas que usam o TikTok. Então, como é que eu sei que o que você viu ali, na hora que você coletou os dados, reflete as especificidades do TikTok ou outras características dessas pessoas, ou até, eu não sei que outros tipos de redes elas usam, certo? E principalmente quando você fala em transformação, eu acho que é importante, você não tem um pré e pós-uso do TikTok, que é difícil de você conseguir, né? Mas você poderia ter um grupo de pessoas que não usa o TikTok, por exemplo, e aí tentar comparar o que é diferente para os usuários de TikTok em relação a pessoas que usam outras redes sociais, que não têm o mesmo tipo de interatividade que o TikTok tem. Então, eu acho que isso é um ponto importante, novamente, porque você se propôs no seu objetivo e enfatizou que o TikTok é diferente. Não sei até que ponto, porque o que eles falam para mim, uma coisa que me saltou aos olhos é essa coisa do corte, que eu nem sabia que existia, tá? Mas começar a prestar atenção nos meus alunos para ver se aparecem mensagens cortadas. Eu ia falar, esse cara usa o TikTok. Mas, mas assim, muito do que está lá, eu percebo em usuários de rede social de forma geral. Não vejo coisas que eu falo, pô, isso aqui é realmente diferente de um sujeito que usa muito o Instagram, ou o X, ou, sei lá, um cara mais antigo que usa o Facebook demais. Então, como não tem uma comparação, não dá para saber, eu acho, o que é transformação gerada pelas especificidades do TikTok versus transformações ou mudanças associadas a outros tipos de tecnologia que essas pessoas usam, né, no dia a dia. Então, acho que isso precisa ter uma reflexão sobre isso também, tá? Um pouco mais profunda, né? E aí, uma outra coisa que eu senti falta, ainda na questão do método, é uma descrição, abordar um pouco, né, o que você fez para tentar aumentar a validade das suas conclusões. Que tipos de procedimentos, de método, triangulação, por exemplo, no caso, não tem como haver, não, porque você só está falando entrevistando as pessoas, mas que outro tipo de procedimentos, métodos, certamente a análise foi feita junto com o professor Alexandre, né? Então teve um especialista ali vendo se as conclusões que você estava tirando pareciam razoáveis ou não, mas eu acho que é importante a gente ter alguma informação sobre o quanto o seu processo de análise de dados e geração de conclusões foi validado de alguma forma, né? Você se esforçou para validar aquilo de algum jeito e também alguém está olhando e verificando se o que está acontecendo ali. Então, acho que isso é um ponto importante em qualquer pesquisa quali, tá?
Na questão dos resultados, aí eu vou falar de forma geral, tá? Tem coisas mais específicas, mas de forma geral. Às vezes me passou a impressão de que você estava fazendo, conscientemente ou não, um esforço para mostrar que o que você estava enxergando nos dados estava aderente ao que o Machine propõe. Então, você tira a conclusão e fala, tá vendo? Então, aquele conselho lá está aqui, eu estou vendo ele aqui, tá? Aí eu olho lá os textos das entrevistas e falo, pô, mas eu não estou vendo isso aqui. Eu não percebi tão claramente assim esses efeitos, né, que a teoria propõe e que Pedro está dizendo que aconteceram. Então, você fala, por exemplo, altera a forma de pensar das pessoas, altera a forma como elas projetam as suas identidades. Eu falo, mas eu não vi isso, pelo menos nos trechos que você trouxe. Então, ficou um certo descasamento, para mim, entre o que você está afirmando e os trechos que você escolheu para colocar ali nas entrevistas, tá? Não é que você tenha que, cara, assim, eu já fiz pesquisa qual, e uma das coisas que eu percebi é que, às vezes, você tem um conjunto, você olha os dados como um conjunto, e nesse conjunto você percebe certas coisas. Se você for procurar uma frase em que o sujeito diz, olha, eu fiz isso, e mudou isso, você não vai encontrar, mas você vê pelo todo que a coisa aconteceu. Mas ali não tem nenhuma... Você não entra nesse mérito, né? Você simplesmente fala, ó, o sujeito falou isso aqui, está aqui o carimbo, tá? Tem mudança de tal forma. E isso não fica claro, né? Isso, por exemplo, tem uma hora em que você caracteriza a geração anterior, o que eles caracterizam a geração anterior como passiva, né? Focada no entretenimento, aquele pessoal que fica só olhando e aceita tudo que vem. Cara, eu sou de uma geração bem anterior, né? E a gente vê pessoas de gerações da geração Z que aceitam passivamente o que elas consomem nas redes sociais. Então, são afirmações fortes que carecem de embasamento. Eu não vejo isso lá nos trechos das entrevistas. Não dá nem para dizer, não, o sujeito acha que as pessoas são assim. E ele fala, sei lá, da avó dele, mas são afirmações que eu acho que são fortes, que precisavam de um pouco mais de suporte empírico, né, o que você conseguiu nos seus dados. Então, de forma geral, eu acho que nos seus resultados fica um pouco, para mim, tá? Fica, às vezes, difícil ver o que você está afirmando nos dados que você está apresentando. Tá? Não sei até que ponto, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, tá? A questão da preferência por certos tipos de conteúdo, jeito de apresentar o conteúdo do TikTok. Né? Você fala, o TikTok, para mim, pelo que eu entendi nos seus resultados, parece que assim, o TikTok transformou a forma como as pessoas preferem receber conteúdo. Será que transformou ou eles sempre preferiram? O sujeito que falou, por exemplo, que não gosta de vídeo longo, será que antes do TikTok ele já não tinha essa mesma preferência, essa mesma limitação, talvez? Então, eu não sei. Mas, pelo que está na entrevista, para mim não está claro se isso é uma preferência dele e o TikTok só veio e atendeu essa necessidade, esse desejo dele, ou se, não, antes ele assistia os vídeos longos, sim, eu não tinha nenhum problema com isso, mas, descobriu um mundo novo, o mundo dos vídeos curtinhos. E aí mudou o jeito dele consumir conteúdo. É isso que eu estou falando, sabe, desse descasamento. Né? Então, eu acho, sinceramente, você tem muito mais condição de dizer para a gente, de avaliar se realmente isso está presente nas suas entrevistas e você tem evidências disso, talvez não tenha colocado ali para não ficar muito longa a sua sessão de resultados, ou se não, talvez eu tenha me excedido aqui em certas afirmações e seria melhor eu ser um pouco mais conservador. Tá? E aí, pulando agora para a conclusão,
o que eu trago aqui de preocupação é reflexo disso tudo que eu falei. Tá? Então, eu acho que essas questões mais subjetivas relacionadas à forma como a pessoa se apresenta, como a identidade dele e a mudança de processos cognitivos, isso, para mim, são coisas difíceis de serem observadas, né? Ainda mais quando você só faz uma entrevista. Entrar, então, no final, né, na sua conta, falar, olha, eu observei isso, eu acho que reconfigurou hábitos digitais. Novamente, não tem um antes e um depois. Então, eu não sei, o corte é uma coisa que realmente é diferente de tudo que a gente já viu, tá? Mas uma pessoa falou isso. Então, até que ponto houve reconfiguração mesmo desses hábitos, dessas preferências, da visão de mundo, da forma como a pessoa se coloca, se percebe muito, não ficou muito claro para mim. Tá? Eu acho que talvez um pouco mais de cuidado na hora de fazer as suas afirmações seria talvez recomendável. Tá? Porque, novamente, você promete muita coisa nos seus objetivos e depois já no método a gente fala, pô, mas será que ele vai conseguir realmente chegar lá? E depois, quando eu vejo os resultados desses estudos, eu falo, pô, eu não consegui acompanhar o Pedro nesse caminho que ele tomou aí para chegar nessas conclusões finais que estão aqui. Eu não tenho certeza se eu concordo com ele. Tá? Novamente, como você falou, né? O Alexandre também falou, é um estudo inicial, exploratório, faz sentido para uma dissertação de mestrado. Se vocês quiserem, né, continuar nessa linha, eu acho que essas preocupações que eu estou trazendo deveriam ser consideradas, porque acho que outros avaliadores, outras pessoas também teriam. Tá? Mas, apesar disso, volto a dizer, o seu trabalho tem vários pontos fortes, você tem uma dissertação bem feita, concluída, e isso, obviamente, merece também. Então, é isso. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Walter. Eu vou até dar um tempinho até para o Pedro pensar se ele quer dizer alguma coisa, mas eu já vou dizer uma coisa aqui que concordo com tudo que o Walter fala, mas ao mesmo tempo eu digo assim, o Walter e eu somos uma geração que a gente nunca baixou o TikTok. Eu nem sei se o TikTok tem que baixar, né? Quer dizer, nunca baixou o TikTok. Então, nem sequer quando vocês mandam para a gente um link de alguma coisa, meus filhos às vezes me mandam um link do TikTok, eu não consigo ver porque ele vai pedir, você tem que baixar o aplicativo, né? Então, quando eu vejo e eu tenho e para nós, então, só para você entender aqui, talvez até a dissonância cognitiva entre o que parece óbvio para o Pedro, ele diz com 2 linhas eu explico isso aqui, e que para nós, às vezes é mais complicado, é que o Walter também já deve ter visto alguma dancinha de TikTok, mas ele já viu essa dancinha do TikTok, sei lá, não, deve ter visto, em algum momento você viu, tá? Ou na televisão, ou no YouTube, alguém mostrou, mas não foi dentro do próprio TikTok, né? E aí, então, acho que ele já comentou isso aqui na qualificação do Pedro, mas a ideia dessa dissertação do Pedro saiu quando ele estava fazendo um estágio de docência na minha disciplina de graduação, e eu perguntei uma coisa para os alunos do primeiro período de sistemas de informação da graduação, né? E disse para eles, procurem isso aí, né? E eu imaginei que eles iam procurar no Google, e a turma foi procurar no TikTok. E daí eu disse, caramba, eu nunca sequer tinha imaginado que TikTok podia ser uma ferramenta de busca. Mas essa geração está usando o TikTok como ferramenta de busca em substituição ao Google. Quer dizer, então, nitidamente tem uma coisa acontecendo aí, né? Agora, Pedro, já o alerta inicial aqui, você veja, todas as ressalvas que o Walter faz, você sabe quem são os avaliadores dos artigos que a gente escreve, né? Não são gente até tem gente da tua idade, mas eu diria, muito provavelmente a maior parte deles está mais para a nossa idade do que para a tua. Então, os leões de chácara que estão lá para proteger as revistas e os congressos, né, de artigos frágeis,
eles têm essa, vamos dizer, essa dificuldade que nós temos aqui. Caramba, será que realmente é diferente? Para mim, onde surgiu, sabe, Walter, inclusive, cara, tá muito diferente a forma como essa juventude pensa e como a gente pensa. Eu nunca nem sequer concebi que eles pudessem, né, pensar em fazer uma busca no TikTok. E eles só fazem busca no TikTok, eles não usam mais o Google. Aliás, talvez até tenham agora desde quando o Pedro começou a fazer isso aí até agora, talvez tenha tido uma modificação, e agora não seja mais no TikTok, talvez tenha gente fazendo a busca já no chat GPT. Tá? Então, tem coisas acontecendo mas, Pedro, um alerta importante aí, né, de fato, ainda mais em pesquisa qualitativa, ela tende a ser mais frouxa, porque ela está querendo ser vagamente certa, né, em vez de precisamente errada. Mas perceba que nós temos que lidar com isso, porque a maior parte dos avaliadores dos teus artigos não tem a menor ideia de como talvez o TikTok tenha interferido na forma como pensam os jovens, e a gente questiona mesmo, será que interferiu mesmo ou não, né? Mas, enfim, não sei se o Pedro quer complementar com alguma coisa. Não, a gente pode seguir, e daí conforme o Fernando for falando, a gente pode fazer um apanhado geral no final. E depois, mas de qualquer forma, nós temos esse calcanhar de Aquiles, aí o calcanhar de Aquiles, 5 entrevistas e com pessoas que talvez até do relacionamento, e isso é algo que sempre vai ter que, no mínimo, tem que ser uma tremenda de uma limitação lá, né? Que tem que dizer, não é uma característica do método entrevistas a limitação. Eu sempre digo, não existe limitação no método. O método, quer dizer, o método tem suas limitações, mas ele não gera limitação da pesquisa porque você escolheu aquele método porque você achava que ele dava conta de resolver aquele objetivo de pesquisa, né? Agora, existe uma limitação do uso que a gente faz do método, né? E aí, fazer só 5 entrevistas traz uma limitação para os nossos resultados aqui, que merece ser muito destacada também. Mas eu já diria aqui, para a gente ficar com a luzinha já amarela acesa e dizer, olha, coisas que a gente vai ter que mexer para um artigo na sequência, e possivelmente talvez até reforçar na dissertação, como é que eu convenço alguém dessa geração. Bom, nós somos jovens perto dos baby boomers, né? Mas eu nem sei se a nossa geração tinha um nome, né? Mas como é que eu convenço o professor Walter, que vai lá estar avaliando o meu artigo quando submeter para a revista, de que isso aqui faz sentido? E aí eu tenho que ser mais incisivo, né? E não parecer que eu estou simplesmente dizendo, opa, isso aqui, né? Concorda com o que o McLuhan falou lá na década de 60 ou 70, 60, né? Legal? Fernando, por favor. Então, Alexandre, obrigado pelo convite. Pedro também, obrigado pelo convite. Um prazer estar aí novamente com o professor Walter. Eu acho que, primeiro, parabéns, né, Pedro, porque você tem uma dissertação, né? Eu prefiro falar isso já, para não ficar muito naquela coisa de, né, será que... Não, tá aqui, né, a dissertação, tá tudo certo, na minha avaliação, tá? Eu acho que daí, como o professor Walter falou, as considerações que a gente faz, elas vão muito mais no sentido de tentar ver como é que a gente aumenta a eficiência para uma publicação, né, para conseguir publicar os resultados mais rapidamente, né, alguma coisa assim. Então, assim, tem algumas coisas que eu gosto de repetir, porque eu acho que faz bem também para o ego, né, depois que você faz um trabalho de anos aí, então, assim, o teu trabalho, ele tem começo, meio e fim, ele está muito bem escrito, ele tem uma estrutura de dissertação, isso é ótimo, porque isso vem sendo desafiador, né, nas bancas, né, você vê essa estrutura que é uma estrutura mesmo, né, de dissertação, e é gostoso de ler, tá? É bem legal, assim, de ver essa história que você contou, tá? Tem algumas coisas, umas coisinhas pormenores, assim, que depois eu vou te mandar o texto, que tá tudo anotado, então eu não vou entrar nisso, tá? E tem algumas coisas que o professor Walter já falou, tá? Então, assim, eu começaria, tá, falando justamente do teu objetivo geral, que eu acho que a segunda parte dele, né, como que o uso do TikTok influencia as práticas de consumo de conteúdos dos usuários integrantes da geração Z, e daí a segunda parte ali, e como isso transforma a sua vida e percepção da realidade. Eu
assim, eu não sei se alcançou esse objetivo, tá? E não sei nem se de repente até não tiraria, porque assim, você já está partindo de um pressuposto que transforma a vida, e daí, como o Sr. Walter falou, daí você precisaria ver como é que era antes, tal, daí não sei se de repente ficou, né? Mas aí eu não tinha pensado nisso que o Alexandre falou, que talvez seja uma coisa que você percebe no teu comportamento das pessoas que estão ao seu entorno, e realmente deve ter transformado, porque eu venho conversando com algumas pessoas agora sobre TikTok, que eu comecei a ter um interesse no TikTok. Eu ainda não tenho TikTok e acho que não vou ter, mas tem vários aspectos que são bem interessantes de estudar. Mas essa questão ali no objetivo geral, talvez né, esteja talvez sobrando um pouco. E aí tem uma frase que você usa ali na página 15, que é assim, ao adotar como eixo interpretativo a perspectiva do McLuhan, então, aí assim, trata-se, portanto, de uma proposta de atualização da teoria do McLuhan à luz dos meios digitais contemporâneos. Eu achei extremamente ousado, assim, colocar isso na dissertação, né, assim, você, assim, atualizar a proposta do McLuhan, eu achei bem, ousado, é ousado. Então, né, então, às vezes, porque na hora a gente está escrevendo e se empolga e diz, não, eu vou atualizar, mas né, dá uma olhada às vezes nisso que, né, para ver, eu não senti que isso aconteceu, né, mas pode ser assim, o McLuhan inspirou para a gente fazer o trabalho, então eu acho que fica mais bacana. Talvez até nesse sentido, Pedro, porque você não avança com a teoria dele, né? Você, de certa forma, você está corroborando a teoria dele, tá? Isso, né? Isso. Então, assim, acho que isso, né, dá uma olhadinha. O que eu percebi também é que, assim, as referências que você usou, Pedro, elas são referências um pouquinho mais antigas, a maioria delas, tá? Eu entendo que tem os autores seminais que você tem que citar, né? Mas, às vezes fica uma impressão de que os temas... o que acontece? Isso foi recentemente que eu percebi com de uma forma um pouquinho mais... que eu consegui notar isso, tá, de uma forma mais firme. Às vezes a gente vem trazendo esses autores, e quando a gente não traz estudos mais recentes, e quando eu falo mais recentes, felizmente ou infelizmente, se vocês forem tentar publicar, vai ter que ser de 2024, 2023, porque agora, assim, tá uma coisa meio doentia em relação a isso, né? Assim, o texto de 2025, se você usar a referência de 2021, é antiga, né? Então é uma coisa meio doida. Mas assim, mas trazer alguns estudos que utilizaram a teoria que você está utilizando, né? Mas que foram publicados mais recentemente, vai ajudá-los na publicação, porque, assim, a gente, quando vai avaliar um texto, a gente sempre olha para isso. Não adianta, a gente dá uma olhada para ver as referências ali e tal, para ver o que né, mais recente tem, porque senão parece que o tema ficou lá atrás. Né? Então eu quero mostrar assim, não, ele vem sendo estudado, né, e eu vou contribuir dessa forma. Então isso é uma... Mas assim, como eu falei, mais para a publicação mesmo, né? Não tanto aqui, tá? Daí, vamos lá. Tem um quadro 2 ali que eu achei bem legal, tá? Que você fez. Eu adoro quadro, esses frames, assim, acho bem legal. Daí, quando você vai para o item 2.4, TikTok e a geração Z, para mim ficou algo bem descritivo, né, de como é que é essa relação. E daí, mais uma vez, eu sugiro que você dê uma olhada para ver se tem textos que já estejam estudando alguma coisa assim, sabe, TikTok, enfim, alguma coisa nesse sentido, para daí você conseguir. Mas, mais uma vez, pode ser mais para os artigos, mas para você dizer assim, olha, tem textos que estão estudando desse jeito, o que eu estou vendo é isso aqui, tá? Só para conseguir mostrar isso. Tem um professor que ele é da área de antropologia, se não me engano, que o nome dele é Daniel Miller, tá? E ele tem ele tem 3 livros, né, que é não lembro agora, é Cell Phone, Smartphone e Social Media, né, um negócio assim. E ele faz o último, são acho que 9 etnografias
com pessoas pessoas consideradas idosas, usando redes sociais, tal. Às vezes, eu sei que ele tem textos mais recentes, inclusive eu acho que foi publicado, se eu não me engano, no Organization Studies, tal, mas assim, pode ser alguém em quem se inspirar, até porque ele analisou essa questão geracional, mas de outra forma, né? Mas pode ser alguém que talvez não os textos dele, mas os textos que citam os textos dele podem trazer algumas fontes aí bem legais, tá, para vocês. Com relação à metodologia, tem um quadro 3 ali que você apresentou, que é o de objetivos específicos e perguntas norteadoras. Eu achei bem legal, tá, esse quadro. Só no momento que vocês forem publicar, né, um artigo, não vai dar para colocar esse quadro, dificilmente dá para colocar um quadro assim, né? Então, eu acho que vai ser interessante comentada aí no texto, e aqui faltou um pouco isso, mas dá para a gente entender, mas num texto daí, comentar essa relação entre a literatura e as perguntas que vocês estão fazendo, tal. Acho que isso fica bem legal, tá? E é importante, né? Assim, eu concordo com o que o professor Walter falou, né? O número de entrevistas, eu não sei hoje em dia, daí, assim, eu imagino que e assim, daí eu estou sendo bem pragmático mesmo, tal, mas talvez assim, ó, eu acho que tem um super potencial para publicar numa boa revista, tá? Acho mesmo, porque é bacana, assim, né, com os devidos refinamentos. Mas com 5 entrevistas, eu fiquei pensando aonde que se publica, entende? Porque, infelizmente, hoje tem essa coisa da quantidade, né? Acaba tendo, tal, não sei, então teria que ver isso, tá? Mas assim, é altamente publicável, tudo, mas talvez, assim, mais umas 4, 5 entrevistas já, né, é uma coisa meio louca até, né, você pensar em extratos, assim, 5 entrevistas, a 4, 10 entrevistas, a 3, pô, como se isso definisse, mas infelizmente é uma coisa que acaba sendo levada em conta, tá? Eu acho que tem algo que aqui ainda no final do item 3.4, tá? Que você está falando, o procedimento de análise de dados, tá? Aí, assim, talvez aqui, mas também para uma publicação, o que acontece? Na análise de dados, eu, pelo menos, senti uma falta aqui de você explicar como é que você chegou nas categorias analíticas que você tem, tá? Que é aquela coisa assim, então assim, eu tenho 3 categorias, 4 categorias, tal. A primeira categoria, eu cheguei dessa forma aqui, eu olhei isso aqui, daí veio aquele dado, daí eu entendi dessa forma, tal. Eu acho que isso é importante, sabe? Porque senão a impressão que dá é que eu vou usar um termo aqui que eu gosto de usar, ele é horrível, mas é do Neida, né? Do Neida, assim, que do nada aparece as categorias. E assim, eu sei porque eu já tomei muito puxão de orelha de revisor dizendo assim, tá, e aí? Né? Cadê? Me explica de onde que veio isso, qual é a articulação que isso tem com a teoria e tal. Então, assim, deixar mais fechadinho ali, né? Mais justinho ali, para ninguém encher a tua paciência, tá? Então, acho que isso é importante, porque, mais uma vez, isso é uma coisa que, durante o desenvolvimento do trabalho, fica muito clara para você, não tenho a menor dúvida, mas quem está lendo, aí talvez não seja nem da tua geração, e não está acompanhando, né, o desenvolvimento do trabalho. Então, isso acho que é bem... Eu sempre lembro que daí, claro, o senhor Rafael, ele usa uns termos um pouco mais... Ele é mais... às vezes mais drástico no que ele fala, mas é assim, pesquisa qualitativa, você tem que mostrar o sangue na análise de dados, né, e o sangue é assim, o quanto você se empenhou analisando, extraindo, indo e voltando, tal, porque você tem que mostrar que aquilo ali saiu dos dados mesmo, tal, né, então, eu acho que essa articulação que eu acho que é importante de ter aqui, tá. E aí, com relação aos achados do trabalho, tá? Eu acho que isso que o professor Walter falou, eu
concordo plenamente, acho que vai ter que voltar nos dados, né, para ver quais dados corroboram mais as categorias que você tem. Eu acho que você, assim, é uma dissertação, então isso é super, tem que ser assim, na minha opinião, é isso, no sentido de você tem aqui pelo menos uns 2 artigos, né? As categorias, elas apresentam diversos elementos que, no meu entendimento, você não conseguiria colocar isso aqui num paper, nem a pau, né? Então, assim, você vai ter que fazer escolhas daí, e a depender da escolha que você faça, aprofundar, né? Então, eu vou voltar para os dados e vou ver como é que eu vou deixar isso aqui mais robusto, tal, né? Então, assim, porque eu fui anotando aqui, tem várias coisas interessantes, né? Assim, um vetor significativo para design, permanência e influência social. E aí eu vou compartilhar uma situação que eu vivi há umas 3 semanas atrás. Eu estava tendo um evento no Instituto Federal do Paraná, era de Sociedade de Tecnologia, alguma coisa assim, e daí o professor Ramon Carvalho disse, vem dar uma palestra sobre fake reviews, fake news e tal. Aí eu fui, e aí são estudantes de ensino médio, né? E daí, ao final da palestra, 2 estudantes vieram falar comigo, e elas têm 15, 16 anos, e elas vieram me falar dessa dinâmica do foguinho, da dinâmica do bichinho, e assim, é assustador, né, o quanto que assim, Alexandre, você não acredita, alunos que... É uma gamificação, né, do relacionamento humano. Isso, e eles estavam contando que, porque eles começam a fazer isso uns com os outros, e um começa a cobrar o outro de uma forma até meio, assim, eu posso dizer até um pouco assediadora, assim, você não vai mandar, você tem que mandar, porque eu tenho que... Então, assim, o quanto que a plataforma é um outro nível de gamificação, né? Não é mais só aquela coisa do like, então não, é um cobrando o outro, sabe? Enfim, uma coisa que eu... Cobra na vida real o que tem que aparecer lá no virtual, né? Na rede social. Exatamente. Uma coisa assim muito muito louca, assim, eu achei, né, pelo menos. E você tem aqui os dados, mas assim, mais uma vez, para fazer esse artigo vai ter que voltar nos dados, ver o que tem ali de interessante, tá? Pois não, Alexandre. Não, eu só estava pensando aqui que talvez uma dessas, do que você e Walter estão falando ali, a apresentação final ali não me convence daquilo que você está falando. Eu digo, e talvez o que esteja acontecendo com o Pedro é uma coisa que eu percebo muito, às vezes até no que a gente escreve. Tem parte que ele escreveu e está no papel, e tem parte que ficou na cabeça. Parte do argumento, para justificar aquilo ali, ficou na cabeça dele. Só que o leitor não se convence pelo que ficou na tua cabeça, Pedro, sabe? O leitor se convence só por aquilo que está no papel, né? Por isso que eu digo assim, o autor ele tem que ser muito, eu digo assim, ele tem que ser ditatorial no convencimento dele. Não tem que dar espaço para que para que o leitor sequer questione a ideia dele, né? Então ele tem que, a hora que ele percebe que o leitor está tendo uma dúvida, o próximo parágrafo já tem que matar aquela. Aliás, não deveria nem ter deixado espaço para ele gerar dúvida na cabeça dele. Aquele artigo perfeito que a gente nunca consegue escrever, obviamente, é um artigo que o leitor, em momento algum, nos questiona, porque ele vai indo incisivamente querendo questionar, mas ele não consegue questionar porque ele não dá tempo de ele pensar algo diferente do trilho em que a gente colocou o raciocínio dele, né? Agora, toda vez que fica uma lacuna, porque, de novo, acho que tem uma lacuna que é essa. Isso que eu e o Pedro notamos naquela aula, aquele dia, né? Tá na nossa cabeça. Nós, cara, tem uma geração... E logo em seguida a gente encontrou, acho que foi eu que passei até para o Pedro a dica, veja o que aconteceu nesse discurso do Trump. Ele achava que ia ter um estádio lotado com 20 mil pessoas, chegou lá, tinha 2 mil pessoas. E imagine, o serviço... não era o serviço secreto, porque ele ainda era candidato, não era candidato à reeleição, né? Então, cara, o cara é presidente dos Estados Unidos, tem a CIA, sei lá, todos esses órgãos para descobrir se tem alguma coisa errada, e eles não conseguiram mapear o que os teenagers lá, né, os adolescentes, eles estavam sabotando né? Então, como é que pode haver como é que pode acontecer isso? É porque, de fato, tem uma parte que não dá, né? Um grupo não está entendendo o que o outro está fazendo, né? Isso. Então, tem uma parte do que você está escrevendo, Pedro, que está na tua cabeça, ou que está na nossa cabeça, e que não foi para o papel. Nós vamos ter que pensar nisso, né?
E daí eu até vou fazer uma sugestão que eu acho que às vezes resolve resolve não, assim, resolve esse problema e também melhora uma outra questão, que é assim, né, quando, assim, o professor Walter vai mandar as considerações dele, eu vou mandar as minhas, vocês têm as de vocês, e daí, como tem um número ainda baixo de entrevistas, eu acho que uma possibilidade seria fazer aquela segunda onda de entrevistas, né, que daí você coloca na tua coleta de dados, inclusive faz, pelo menos eu venho aprendendo bastante isso, né, você faz o teu framezinho de 2 ondas, explica o que mudou da primeira para a segunda, tal, e daí você vai mais focado no que vocês vão explorar nos artigos. Isso, na perspectiva de quem está lendo a coleta de dados, fica super legal, porque, nossa, olha o esforço deles, fizeram 2 ondas, tal, né, depois a primeira, analisaram os dados, daí refinaram o instrumento de coleta. Putz, isso aí, para quem está avaliando, você olha e diz, agora está mostrando sangue, né? E aí vocês podem, de repente, focar mais nesses aspectos que ficaram um pouco fragilizados, assim, né? Eu acho que isso é uma forma que, né, eu pelo menos venho tentando sempre fazer isso, sabe? Nem que a segunda onda, às vezes, é uma segunda onda, mas não é assim aquela segunda onda. Mas assim, houve uma mudança ou outra, então é uma segunda onda, né? Porque eu venho lendo muito artigo com essa coisa de primeira onda, segunda onda, terceira onda de entrevista, e parece que pega bem, tal, gosta. Então, assim, pode ser alguma coisa aí, tá? Eu tenho que dizer para você, Pedro, que o Fernando foi... O Fernando... A gente criou um monstro. A gente não queria criar um monstro, mas nós criamos um monstro. Porque daí ele já saiu aqui do professor Jurandir, de mim, que tentávamos dizer assim, se você fizer desse jeito, você não só... Você é eficiente e eficaz. O seu artigo vai ser publicado, porque não tem como alguém brigar com ele, porque já está certo. Só que depois ele caiu na GV, daí, aí transformar ele num monstro definitivamente. Então, toma cuidado com ele. Se encontrar ele do lado da rua, vai para o outro lado da rua que... Não, mas isso influencia bastante, não adianta. mas vai indo, Alexandre, né, tá passando o tempo, daí a coisa vai... mas assim, então, assim, daí tem mais um outro comentário aqui, mais sobre os dados mesmo, que algumas coisas que me chamaram muito atenção, mas, assim, olha, eu acho que isso aqui é super legal, tal, porque eu venho estudando bastante plataforma, e são coisas que a gente não... Eu, pelo menos, não tenho visto, que vocês têm aqui no texto. Por exemplo, né, essa própria sensação de liberdade, que você coloca aqui na página 51, né, que a plataforma, sem a pressão, por engajamento e tal, né, e que daí alguém que você entrevistou falou, foi exatamente o contrário do que essas alunas lá no Instituto Federal me falaram. Então, é claro que daí tem a questão é difícil de entrevistar pessoas menores de idade, eu acho que isso pode ser meio problemático, não sei também como é que é, mas assim, por isso que talvez trazer mais entrevistas seja interessante, até para ver eventualmente um paradoxo, né? Assim, porque assim, eu te falo, eu ouvi só 2 alunas, tá? Na verdade chegou uma terceira ali, falando sobre isso, e elas falaram, não sei também se motivadas pela palestra, mas elas falam do sentimento de pressão que elas sentem, vinda das pessoas conhecidas, que querem que elas produzam, façam vídeo, não sei o quê, e aqui você está mostrando algumas pessoas que estão dizendo assim, é um pouquinho mais relaxado o TikTok. Então, me parece aí que né, são 2 perspectivas de 2 grupos diferentes, né, então... Acho que é algo interessante aí para né, vislumbrar mais para frente. Aí tem uma outra coisa ali que... então, que é isso aqui da plataforma como um meio, né, de buscar informações, tal. É interessante porque eu venho lendo muitos textos de reputação, legitimidade e tal, e assim, esses textos, eles estão parados, né, eles começaram no Twitter, Facebook, aí agora ainda Twitter, X, né, tal, e Instagram,
mas ninguém está olhando para o TikTok como um instrumento de legitimidade, de buscar informação, de confiabilidade, de profundidade. Então, às vezes, pode ser um caminho aí, né, para vocês tomarem, que eu acho que é super conversa, assim. E aí tem eu acho que é a última, deixa eu ver aqui só. Eu acho que é a última antes da conclusão aqui. A última categoria tua aqui, tá? Que é a da percepção do TikTok como fronteiras entre gerações. Eu acho que só essa categoria aqui você já é um artigo, sabe? Porque você traz aqui algumas questões bem críticas, assim, críticas que eu digo, olhando por uma lente de perspectiva crítica e tal, eu acho que aqui tem uma coisa bem interessante, tá, que não está sendo estudada, não está sendo falada, principalmente em relação ao TikTok. E aí tem uma questão que a natureza altamente viciante do TikTok. Eu estou fazendo uma pesquisa com a professora Rayane, em que a gente está entrevistando pesquisadores de administração sobre o uso de redes sociais. E assim, é uma coisa meio assustadora o quanto nossos colegas, professores, principalmente mais jovens, quando a gente começa a entrevista, isso a gente ouviu já, a gente está com quase 30 entrevistas, a gente já ouviu pelo menos uma meia dúzia. Quando a gente começa a entrevista, a gente pergunta assim, como é que você usa a rede social? Pode contar para a gente o teu uso? E já tem meia dúzia, tá, que falaram, eu sou viciado, ou eu sou viciada. Eu, assim, inclusive percebo que minha produtividade cai um pouco, porque eu fico muito tempo no Instagram e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente às vezes leva isso como uma coisa meio, é vício, mas assim, é vício, né? E a gente tá vendo isso entre os pares, então eu fico, e assim, entre os pares que nem sempre são dessa geração. Imagina para essa geração, né? Então, enfim, eu acho que seria isso, tá, que eu tenho para comentar. Eu acho que o trabalho, ele tem um potencial de vocês produzirem textos, e eu não falo isso só por publicar, mas porque vão ser muito relevantes para a gente, assim, a gente tem que começar a pensar até agora, não só por causa do negócio da CAPES, mas em como difundir esse tipo de trabalho para além dos artigos, porque isso aqui é questão de política pública, sabe? Então, eu acho que são algumas articulações que eu vou ter que fazer, tal, mas eu também entendo que tem prazo para defender, tal, então, assim, eu sei. Então, assim, eu acho que tem um baita potencial, né? Eu gostei muito de ler e acho que eu entendo as limitações, tá? Mas acho que tem um caminho bem bacana, tá? Então, só é isso que eu tinha para falar, agradecer mais uma vez aí o convite, e estar aqui com vocês é fantástico, tá? Ótimo, obrigado, Fernando. Não sei se, Pedro, você quer comentar alguma coisa das duas falas? Primeiramente, agradecer, né, as pontualidades dos avaliadores. Eu reconheço realmente que existem algumas brechas que têm que ser implementadas, algumas coisas mais profundas, né, mas volto a dizer que há limitações, o prazo é um grande deles, então a gente tenta fazer um trabalho mais bem feito, né, mas os prazos eles estão ali fazendo pressão para que a gente consiga entregar algo relevante para a defesa. São pontualidades que eu realmente vou sentar com o professor Alexandre, a gente vai resolver da melhor maneira possível. E acho que é isso, pessoal. Agradeço muito e é isso. Então tá, joia. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou me puxar junto com o professor Fernando e com o professor Walter para uma outra salinha para a gente fazer a deliberação final. Assim você pode ficar aí com os seus colegas e nós voltamos dentro de uns 5 minutinhos aí, tá bom? Até já. Aqui, seu. Oi, gente, conseguimos voltar aqui. Estamos todos aqui, Fernando está aí, Walter está aí, tá ótimo, estamos todos. Então, Pedro, nós deliberamos lá a respeito do seu trabalho. Bom, nós fizemos, eu vi que você estava tomando notas aí ao longo das falas dos professores, né? A gente também tem a gravação aqui depois para poder voltar ela. Eu só esqueci, tomara que vocês não tenham ficado falando mal da gente, viu? Porque eu acho que deve ter continuado gravando a reunião de vocês. Mas... Jamais, professor. Estou falando bem mesmo, professor. Já pensou? Eu esqueci, senão eu já ia dizer que, Pedro, vou mandar para você, você corta isso aí, né? Mas vocês não...
Eu vou editar, vou cortar, vou gerar vou mandar essa cópia para o Pedro, mas eu vou cortar essa parte da... Eu tive que parar de gravar. Mas, de qualquer forma, Pedro, a sua dissertação foi aceita, na expectativa aqui de que a gente, nos próximos 30 dias, faça todos os ajustes que ainda forem possíveis a gente gerar na versão definitiva da banca, mas já muito e até para motivá-lo a trabalhar, né, com mais afinco nisso, já acho que muitas coisas pensando numa possível publicação do teu trabalho, que envolve, não sei se nós vamos conseguir nesse momento implementar já, vamos dizer, a ideia que o professor Fernando deu da segunda onda de entrevistas, mas eu já acho que, inclusive, isso aí é uma coisa que talvez você deva pensar na sequência para a gente pensar, para a gente estruturar aí o artigo, os artigos que a gente venha a produzir a partir da tua dissertação. Tá? Então, considere-se aprovado, você está de parabéns. Eu não sei se a Giovana, se a Maria Vitória e se o Rian podem abrir, se tem condições de abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, né, da banca. Se puderem, por favor. Se não... agora o Nilson também, se puder, não sei se consegue abrir a câmera aí. Então, eu acho que quem temos aqui são... Vai lá, Pedro, você tira a tua foto aí e eu tiro a minha do lado de cá. O meu computador, que eu tenho um computador chique agora, mas eu não posso mais apertar print screen, eu aperto print screen, eles assim, qual é a parte que você quer recortar da tela, né? Então demora um pouquinho mais. Mas legal. Então, Pedro, mais uma vez, parabéns para os colegas aí que tem que defender nos próximos dias aí, boa sorte. Para aqueles que têm mais tempo ainda para preparar o seu trabalho, espero que a apresentação aqui do Pedro tenha sido de ajuda, tá bom? Até logo, gente. Parabéns, tchau, tchau. Pedro. Obrigado, pessoal, Parabéns, pela presença. Pedro. Até mais. Parabéns, Parabéns, obrigado. Tchau.